2018 é ano de eleição. Nesse pleito serão eleitos o presidente do Brasil, o vice-presidente, assim como membros do parlamento. Serão votados os cargos de deputados federais, estaduais, senadores, governadores. Mas antes de sair votando, é importantíssimo e necessário entender qual função cada cargo exerce. E claro, com a ajuda de quem é capacitado para tanto. Vamos receber esse nosso parceiro, que é um cientista político, mestre, doutor pela PUC de São Paulo, insuportável, né? E professor em tempo integral do INSPER, desde 1999. Recebemos para nossa alegria, Carlos Melo. Boa noite, Carlos. Tá bom, querido? Obrigado por ter voltado. Muito obrigado. Obrigado, meu prazer. Sempre um prazer. Meu, não tira esse prazer, não, é meu. Bom, vamos começar, Carlos. O brasileiro ainda tem dificuldade de entender o nosso sistema político. Tem, claro que tem. Aliás, eu também. Todo mundo tem. É um sistema... Se um cientista político tem, imagina eu, coitado. É um sistema confuso, porque ele não se resume apenas ao governo e ao Congresso. Ele tem uma série de outros mecanismos. São muitos partidos, os partidos pouco coesos, com muita fragmentação entre os partidos também, uma crise terrível de liderança que nós vivemos hoje também, que também ajuda a complicar a situação, porque você perde referências. Claro. Não é? Há alguns anos você sabia de cor quem era o presidente da Câmara, quem era o presidente do Senado, quem era o líder do governo. Hoje não se sabe você tem uma dificuldade muito grande. Não. Afinal, como é que é organizado o sistema político brasileiro? Olha, a princípio, o Estado ele é organizado nos três poderes clássicos, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Eles têm, pela definição clássica também, eles têm autonomia, não tem um que seja mais importante do que o outro. Eles, na verdade, servem para se fiscalizar, né? Nos últimos anos, com a Constituição, surgiram alguns novos atores, por exemplo, o Ministério Público, né, que também tem autonomia. Além de executivo, legislativo e judiciário, você tem os partidos políticos também. Né? Agora, o mundo político não se resume só a atores políticos convencionais, formais. Né? Você tem a sociedade, você tem os sindicatos, você tem os meios de comunicação, você tem toda uma arena política que vive a política, mesmo que não perceba, o tempo todo, todos os dias. Bom, para a gente tentar elucidar para quem está nos assistindo agora, o que fazem os políticos, o que estão fazendo, vamos falar das funções. Tá. Vamos começar com deputado estadual. O que faz um deputado estadual? Qual é Claro, ele vai legislar, mas o que ele faz? Em primeiro lugar, em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou federal, dá uma olhada nisso aqui. O papel do deputado, do parlamentar, é fiscalizar o executivo. Esse é o papel. Tá. Deveria fiscalizar o executivo. Nem sempre é assim, porque se estabelecem relações que às vezes são relações pouco claras. O executivo, com a distribuição de cargos e tudo mais, acaba de certa forma cooptando o legislativo. Mas o papel é fiscalizar. Trabalho do governador. O trabalho do governador veja, um estado, por exemplo, ele tem recursos, ele arrecada impostos. Qual o destino desses impostos? Não é? A Assembleia Legislativa precisa saber. O estado ele tem obrigação com relação a, pelo menos, saúde, educação e segurança. Como são essas políticas? Elas podem ser melhoradas? Não é? Elas estão bem? Estão mal? O deputado tem que acompanhar isso, tem que propor melhora. Nem sempre ocorre, mas esse seria o papel formal. E o federal? O federal é mais ou menos a mesma coisa no nível federal. Né? A Câmara dos Deputados representa o povo do Brasil. Né? Então, ele deveria ter, primeiro, esse papel de fiscalização do governo federal, da União. Em segundo lugar, propor medidas também, propor projetos para melhorar políticas públicas, para desenvolver o país, para aumentar o sentimento de bem-estar. Né? Agora, seria muito importante que o deputado federal tivesse uma visão de país e não uma visão local, do seu curral, né, do seu município. Do seu feudo lá. Infelizmente, apequena-se um pouco a função e o deputado federal acaba se transformando num vereador federal.
que não seria o caso. O deputado federal deveria discutir no mais alto nível as questões do país, né? Interessante, Rony, há um tempo atrás você deve se lembrar que nós usávamos muito a expressão alto clero e baixo clero. Sim. Nós não usamos mais essa expressão, por um motivo simples, não existe mais alto clero, né? Nivelou muito por baixo. Tá boa essa, Carlos. Esses deputados acabam tendo um papel muito mais de vereador do que de pessoas que pretendem pensar o Estado brasileiro, né? Mas é o tal negócio, todo mundo fala, né, que legislam mais em causa própria do que... Enfim, tudo isso é passível de discussão. Vamos falar dos senadores, e eles? Então, os senadores, eles representam os estados pelos quais eles foram eleitos, né? Quais são os interesses do estado de São Paulo, por exemplo, né? Como que no diálogo com os demais estados, você estabelece relações de acordo, relações de negociação, né? Por exemplo, quando você pensa numa reforma tributária, né? A reforma tributária mexe muito com os interesses dos estados. Existem estados que hoje são favorecidos pela forma de organização, existem estados que são prejudicados. A esfera para discussão desses interesses dos estados é o Senado Federal, ele tem esse papel, né? Mas também, e o senador, é interessante, também uma mudança grande, o senador vem de sênior. Seriam os mais experientes, há uma os certa mais hierarquia velhos. nisso, então? Não tem hierarquia. Seria uma questão simplesmente de experiência. Tá. O senador não manda no deputado, não é isso. Mas, no passado, você tinha uma situação em que o Senado era topo de carreira, né? O sujeito era vereador, deputado estadual, governador, deputado federal. Chegar à presidência da República é sorte, mas o Senado seria a carreira. Então você teria os mais experientes, os seniores, né? Isso também não aconteceu com as transformações que houve na política brasileira nos últimos anos. Também foi perdendo experiência. Houve o ingresso pernicioso, a meu ver, do suplente, que não foi eleito, mas acaba assumindo o cargo de senador. E houve também atores muito jovens, muito novos, se colocaram à disputa do Senado, foram eleitos, são legítimos, mas falta essa experiência. Essa senioridade. Essa senioridade. Bom, agora vamos para os cargos executivos, né? Começamos com o governador, que deve ter uma série de obrigações. O que a gente pode citar? O governador ele vai dar conta das questões do seu território, que é um estado, né? E aí, políticas públicas fundamentais, as políticas de educação, saúde e segurança, pelo menos, né? São porque a gente não tem, são né? de atribuição. A gente não tem educação, a gente não tem segurança e a gente não tem saúde. A gente não tem nada. Que nós deveríamos ter. Claro, pagamos, nós somos extorquidos todos os meses, né? E aí seria interessante, né? Aí funcionaria a Assembleia Legislativa no sentido de cobrar do governador para que isso funcionasse bem. Mas também não é só isso não. Por exemplo, o desenvolvimento local, né? Por exemplo, imagina um setor produtor de cana no estado de São Paulo. Ele precisa escoar essa mercadoria. Então tem estrada, tem portos, tem aeroportos, você tem infraestrutura para que você facilite o desenvolvimento do estado. Entendo. Isso também, o desenvolvimento também passa por uma atribuição do governador. A gente falou de Senado, eu queria voltar ali pelo seguinte, eu acho um pouco, são 2 senadores por estado. São 3 senadores por estado. Muito bem. O Acre, me desculpe, tem 3. São Paulo também 3. Não há alguma coisa de estranho nisso tudo? Não, nesse aspecto não, pelo seguinte, porque você está discutindo estado por estado, né? A desproporção existe na Câmara dos Deputados. Né? O Acre tem uma bancada pequena, é verdade, mas um deputado eleito no Acre, ele é eleito com muito menos votos do que um deputado eleito em São Paulo. Sim, você tem 70 deputados em São Paulo e 8 no Acre. Né? Só que você elege no Acre, eu vou chutar um número, 10, enquanto você, em São Paulo, você vai precisar de 150, 200 votos para você eleger. Exato. Né? Nessa proporção. Né? Mas com o Senado eu acho estranho, 3 e 3. O Senado é essa tendência de tentar encontrar um equilíbrio, porque a gente tem uma federação,
Não é? E a federação é uma composição de estados. Se a gente definir que alguns têm mais do que os outros, você Entendo. quebra o sentido de federação. Já acabei entendendo. Isso é uma Isso. bela explicação. Para mim foi. Vice-presidente. Todo mundo acha que o vice-presidente, ele está ali esperando o presidente viajar para ele assumir ou coisa que o valha. Mas ele tem outras funções que não é só de substituir o presidente. Né? No caso do Brasil, virar presidente da República, né? Desgraçadamente Todos para os nossa vices história, foram presidente, né? Porque, né? a começar por Dom Pedro II, né? Não é? Quando o Dom Pedro I abdica em 1931 e ele assume com 5 anos, Com de 5 idade. anos de idade, Né? verdade. Quer dizer, na verdade, com 14, porque tem a questão da maioridade. Mas o vice, ele é um cargo de expectativa. Ele pode eventualmente assumir alguma pasta. No caso, por exemplo, quando o presidente Lula tinha o vice-presidente José de Alencar, ele assumiu a pasta da defesa, ele, enfim, teve esse papel. O presidente Temer, por exemplo, sob a presidente Dilma, nunca teve papel algum. É verdade. Aliás, Reclamou disso. Por ocasião do impeachment, fez uma carta reclamando que nunca havia sido chamado. É um cargo em prontidão, digamos assim. Entendo. Bom, por fim, o presidente é que fala mais alto que todos, né? O presidente da República, ele tem... O papel do presidente da República não é de um gestor. Isso é apequenar o seu papel. É apequenar o seu papel. A gestão, ela é fundamental, mas não basta para dar conta de um todo complexo como é um governo. Não é? E no caso do presidente da República, na verdade, ele precisa ser um líder. Ele precisa, na verdade, ter uma visão de futuro, não como um salvador da pátria, um demiurgo, mas ter uma visão de futuro, compartilhar essa visão de futuro, conciliar interesses e conflitos, criar consensos e conseguir se colocar para a nação como aquele que vai à frente em direção a esse futuro. Nós perdemos isso. E não é só no Brasil, mas nós perdemos isso porque o futuro está cada vez mais incerto, mais imprevisível no mundo que nós vivemos. E é interessante, Rony, porque eu tenho um trabalho que eu digo o seguinte: o sargento, ele tem a corte marcial para exercer o mando. O empresário tem um salário. O político, ele só tem a visão de futuro. Quando você perde a visão de futuro, você perde a política. Essa é a grande questão. Olha, eu espero que você que está nos assistindo agora, você, eleitor, tenha entendido o que o Carlos Melo falou, porque é muito importante que você saiba das funções das pessoas que você vai colocar no poder. Isso é importantíssimo. Carlos, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Sempre um prazer. Eu te falei. Obrigado, viu? E você vote direito, hein? Vê lá o que você vai fazer. Vote com consciência. Fechado? Fechado.